Jerusalém, o convite especial do custódio e do patriarca. É hora de retornar às raízes da fé, vivenciar uma peregrinação única e ser um sinal concreto de proximidade e apoio à comunidade cristã local. 60 anos após a Nostra Aetate, a declaração de Paulo VI, que abriu caminho para o diálogo com outras religiões, representantes do judaísmo, cristianismo e islamismo reuniram-se para refletir sobre o legado e os desafios do diálogo na atualidade. Em Tâmega, o cardeal Pizzaballa presidiu a celebração da festa da multiplicação dos pães e dos peixes e inaugurou a nova casa de retiro beneditina Julius Itzel House, um lugar de silêncio e paz. No Instituto Notre Dame, em Jerusalém, 350 pessoas das comunidades do Vicariato de São Tiago, que reúne católicos de língua hebraica, se encontraram para celebrar o Dia da Comunidade. Foram 2 anos difíceis para toda a igreja na Terra Santa, mas seus pastores os enfrentaram com coragem, sempre encorajando os fiéis a fortalecerem sua fé em Cristo e a cultivarem a oração, a esperança e a caridade. Frei Francesco Yelp e o cardeal Pier Battista Pizzaballa aguardam ansiosamente o retorno dos cristãos de todo o mundo às fontes da fé. Dirigimos nossos mais profundos agradecimentos e gratidão a todos aqueles que continuaram a nos visitar ao longo desses 2 anos. Delegações episcopais, conferências episcopais, amigos e voluntários que, nesses tempos difíceis, demonstraram verdadeiramente seu amor por nós e pelas pessoas que vivem nesta terra. A peregrinação à Terra Santa é a peregrinação por excelência, porque é um encontro com Jesus, com a sua humanidade, com a sua história, que aqui se torna um encontro com a realidade concreta. Antes de mais nada, com os lugares santos onde Jesus viveu, mas também com a pequena comunidade cristã que verdadeiramente sofreu muito nos últimos anos. Essa terra pertence a todos. Estes santuários são os santuários de toda a cristandade. E aqui nós, frades da custódia da Terra Santa, e ouso dizer toda a igreja local, toda a igreja desta terra, esperamos por vocês. Estamos verdadeiramente ansiosos para recebê-los de braços abertos, porque uma peregrinação à Terra Santa é uma experiência que realmente transforma vidas. É a experiência de um encontro autêntico. Sabemos qual é a primeira objeção. É perigoso, há uma guerra. Veja bem, a guerra acabou. Ainda não estamos em paz, mas a guerra acabou e a peregrinação é absolutamente segura. Portanto, também é tempo de voltar à Terra Santa para expressar a nossa proximidade com esta igreja. Os cristãos precisam de uma visita, precisam sentir que ainda são os protagonistas de uma terra onde sua presença é significativa, não marginal, onde continuam a dar vida a esses santuários. Devo dizer, como pastor dessa igreja, que tem sido maravilhoso ver o quão próximos vocês têm estado de nós através da oração, do testemunho e de tantas outras formas de solidariedade. E mais uma vez renovo a minha esperança, a minha oração, para que possamos finalmente encontrá-los, não através da lente de uma câmera, mas pessoalmente aqui na Terra Santa. Venham, estamos esperando por vocês. Fará bem para vocês e bem para nós. Na tarde de 6 de novembro, uma iniciativa dedicada ao diálogo interreligioso foi realizada no Salão Sofia do Pontifício Instituto Notre Dame, em Jerusalém. Há 60 anos, um cenário como esse seria impensável, mas graças ao empenho de homens e mulheres de boa vontade, o diálogo e o reconhecimento mútuo cresceram ao longo do tempo. A Associação Encontro Interreligioso foi fundada há pouco mais de 24 anos com o objetivo de utilizar o intercâmbio interreligioso como meio de construir pontes entre comunidades. As pessoas passam a se conhecer profundamente e assim aprendem a valorizar os outros e a acolher as diferenças.
O evento, que marca 60 anos de Nostra Aetate, tem 2 objetivos, explica Yehuda. Primeiro, aumentar a conscientização ao público israelense que desconhece o documento, e segundo, alcançar aqueles que já o conhecem, mas não sabem do trabalho da associação. De acordo com ele, um dos principais desafios ao diálogo hoje é uma mentalidade frequentemente fechada, incapaz de acolher aqueles que pensam de forma diferente. Acredito que esta seja a principal tarefa do encontro interreligioso: encorajar as pessoas a desenvolverem a capacidade de discordar amigavelmente, não necessariamente concordando, mas sabendo respeitar umas às outras, mesmo quando são diferentes. A associação protege a integridade de cada tradição, não visa fundi-las num único grupo indistinto, mas sim criar um espaço onde todos se sintam seguros e confortáveis, permanecendo plenamente autênticos na sua própria fé. Em nossa organização, temos 35 grupos que se reúnem por toda a Terra Santa. São pessoas de todas as esferas da vida, de todas as origens políticas e religiosas, que estão se unindo para se conectar. E é algo absolutamente incrível de ver, especialmente no nosso tempo. Eu sinto que o diálogo interreligioso tem um papel muito importante na cura, na conexão, na construção. Em vez de nos concentrarmos em destruir, em culpar, no ódio, estamos aqui para reconstruir essas conexões. Por isso, penso que as religiões têm um papel muito importante na construção da paz, do amor e da conexão, não apenas com Deus, mas uns com os outros. Not just to God, but to each other. Segundo o rabino David Rose, Nostra Aetate representa uma verdadeira revolução nas relações entre a Igreja Católica e o povo judeu. Antes disso, acreditava que os judeus haviam sido rejeitados por Deus devido a uma suposta culpa coletiva pela morte de Jesus. O documento condena todas as formas de antissemitismo e deplora o ódio e a perseguição contra os judeus em qualquer época e por qualquer pessoa. As visitas papais à Terra Santa e o florescimento das relações judaico-cristãs são provas concretas disso. Nos Estados Unidos, existe uma associação de centros de estudos judaico-cristãos. Creio que agora existam 40 organizações, a grande maioria católica. Portanto, é uma mudança incrível. Uma pesquisa realizada no Texas, Estados Unidos da América, mostra que os jovens católicos têm uma imagem positiva dos judeus. Isso não acontecia durante grande parte da história. É interessante que tudo isso esteja acontecendo nos Estados Unidos. A igreja pode mudar seus ensinamentos, mas para que eles tenham um impacto real, é necessário o contexto sociológico adequado. Precisamos criar espaços onde judeus e católicos possam se encontrar e se reconhecer pessoalmente. Uma dificuldade que o rabino observa na Terra Santa é o contexto político inerente ao território. A maioria dos cristãos é árabe, alguns vivem na Palestina e outros em Israel. Existem diferenças entre o pensamento coletivo do Norte e do Sul que influenciam as relações. Portanto, o trabalho dos líderes cristãos em pequenas comunidades é crucial. Apesar desses desafios, o rabino olha com esperança para o progresso já alcançado. As comunidades cristãs têm um papel muito importante a desempenhar, tanto em termos de sua presença, porque a presença de uma minoria determina se uma sociedade é saudável ou não, quanto como uma ponte. Espero que tenhamos cristãos que desempenhem um importante papel de conciliadores, unindo muçulmanos, judeus e cristãos em uma terra de paz. Em Tábiga, junto ao mar da Galileia, onde a esperança foi dada à multidão cansada que seguia Jesus, através do milagre da multiplicação dos pães, também os cristãos da Terra Santa se reuniram para fortalecerem a esperança que Deus os concede como graça e como tarefa no tempo presente. A celebração, realizada no dia 8 de novembro, na Igreja da Multiplicação dos Pães e dos Peixes, foi presidida por sua beatitude o cardeal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém,
com a presença de autoridades religiosas e civis e dos monges beneditinos responsáveis pela igreja. Em sua homilia, o cardeal reiterou que a esperança que nos é dada no pão é o próprio Jesus, e que é dever de cada cristão tornar-se eucarístico, olhando não somente para si, mas principalmente para o próximo. Hoje, o Evangelho nos lembra que temos que nos tornar eucarísticos. Isso significa não nos fecharmos por medo, mas estarmos prontos para nos abrirmos por amor. Então, é isso que somos chamados a fazer, e é assim que nós, como comunidade cristã, devemos nos expressar. Enquanto todos falam eu e ninguém mais, nós começaremos a dizer você em primeiro lugar e todos juntos. Esta é a diferença cristã. No complexo da igreja, os beneditinos já respondem a esse chamado de voltar-se para o próximo, onde o Evangelho ganha vida no projeto Beit Noah, uma casa de retiro e assistência que promove o crescimento espiritual e oferece um espaço vibrante e acolhedor para visitantes de todo o mundo. Temos este evangelho maravilhoso. Jesus veio, são 5.000 homens, e há apenas 5 pães e 2 peixes. Esse é um milagre maravilhoso, e há apenas uma palavra: Jesus sente. Sente que as pessoas estão em necessidade. É um evangelho muito emocional. E então dissemos: queremos ser um lugar para as pessoas que estão realmente em necessidade, e assim criamos, décadas atrás, o Beit Noah, como a Arca de Noé, para que todas as pessoas se sintam realmente bem-vindas aqui. A Santa Missa foi seguida pela bênção da nova casa de retiro, Julius Itzel House, a antiga Beit Magadan, que é uma ampliação do projeto Beit Noah. Agora, o objetivo é oferecer um local de quietude e tranquilidade, especialmente para os padres e religiosos locais que exercem a tarefa de cuidar do próximo. E então dizemos: queremos agora ter aqui no norte de Tábega um lugar para uma Tábega tranquila, para uma Tábega onde você possa buscar o silêncio, para as pessoas com necessidades especiais que querem a Tábega tranquila. Mas também, eu acho que falta algo. Temos muitas pessoas que cuidam dessas pessoas, muitos religiosos, homens e mulheres. E queremos também cuidar dessas pessoas que cuidam. Então, queremos aqui ter uma casa de retiro, especialmente para os religiosos e padres. Agora temos estes 2 pulmões em Tábega. Temos o Beit Noah, a Tábega vibrante, e temos aqui o Julius Itzel House, a Tábega tranquila. A bênção foi realizada pelo patriarca e na presença da comunidade local. Após a oração e o agradecimento do padre Nicodemos, a Fundação Itzel ajuda a igreja que sofre e as famílias que ajudaram na reforma da nova casa. Com o projeto finalizado, o desejo dos beneditinos é de levarem a espiritualidade da multiplicação e da partilha a todos os que ali visitarem. Tábega significa para nós não apenas a multiplicação dos pães e dos peixes. Tábega significa para nós, em primeiro lugar, compartilhamento. E gostaríamos de compartilhar a beleza do lugar, o silêncio do lugar, a nossa oração beneditina. E nós sentimos, é a nossa experiência, que as pessoas que trabalham aqui precisam disso. Bem-vindos a Tábega, bem-vindos ao nosso paraíso. Welcome to our paradise. No dia 1º de novembro, aproximadamente 350 pessoas de todas as comunidades do Vicariato de São Tiago para os católicos de língua hebraica reuniram-se no Instituto Notre Dame de Jerusalém para celebrar, com oração, partilha e uma refeição comunitária, o Dia da Comunidade. Todos os anos, no Dia da Comunidade, pessoas de todo o país se reúnem para aproveitar os últimos momentos do verão e, especialmente este ano, para agradecer a Deus pela situação atual, pois sentimos um grande alívio após o retorno dos reféns.
há uma nova esperança de viver em paz, e este é o nosso desejo para todos. Rogamos a Deus que abençoe esta bela celebração em Jerusalém. אני מאוד שמח שדווקא הנה בחג של כל הקדושים. Fiquei muito feliz por termos conseguido nos reunir para a festa de Todos os Santos. Desta vez, um grande número veio de Jaffa, falando hebraico e russo. Essa é a nossa realidade em Israel. Não somos apenas uma comunidade que fala hebraico, mas também falamos vários idiomas. יש גם שפות שונות. A missa solene foi presidida pelo padre Piotr Zelasco, vigário patriarcal da comunidade católica de língua hebraica. Em sua homilia, ele afirmou que Jesus, no Sermão da Montanha, nos oferece a imagem da santidade que não é reservada a uma elite, mas é oferecida aos pobres em espírito, aos humildes, aos misericordiosos e aos pacificadores. Ele acrescentou que santidade não significa fugir do mundo, mas transformá-lo por meio do amor, da humildade e da justiça. Santidade, em nosso contexto, significa construir pontes entre culturas, línguas e tradições. Padre Zelasco lembrou que o Vicariato de São Tiago está celebrando o seu 70º aniversário e agradeceu aos seus fundadores. E acrescentou: estamos unidos à Igreja do mundo inteiro, mas expressamos nossa fé de maneira um pouco diferente, de acordo com nossa espiritualidade local, que visa destacar as raízes judaicas do cristianismo. Após a missa, todos foram convidados para uma refeição comunitária em um ambiente festivo e alegre. We are the guests of La Salle, the school and Somos hóspedes dos irmãos lassalistas e dos alunos da escola que estão estudando e se formando para se tornarem chefes. Eles prepararam a refeição para nós e somos muito gratos a eles. the frère. Os membros da comunidade se uniram em alegria e no desejo de crescer juntos como uma só igreja. O que me motiva a vir aqui é a possibilidade de conhecer pessoas de diferentes comunidades, vindas de todo o país, para orar em união e confraternizar sob a proteção de Nosso Senhor. Actually, I was baptized when I was 3 years old. Fui batizada aos 3 anos de idade. Meu pai era judeu e minha mãe católica. Então cresci como uma flor silvestre, sem nada além de Deus. Mas Deus sempre esteve comigo. Então, depois que os meus filhos cresceram e o meu marido faleceu, decidi que era hora de me reconectar com as raízes da minha mãe. E foi aqui que me encontrei e estou feliz. With my mother's roots. And this is the place I found myself, and I'm happy. להיום הגענו, אנחנו 33 אנשים שבאנו מבאר שבע. Hoje, 33 de nós vieram de Beersheba, uma comunidade muito pequena porque não há cristãos locais no Negev. Temos 2 comunidades, uma que reza em hebraico e outra que reza em inglês. Na comunidade que reza em hebraico, também temos membros de uma família judia que foram batizados há alguns anos, além de famílias árabes e indianas, bem como pessoas da Ucrânia e da Rússia, um grupo verdadeiramente diverso. Somos uma comunidade muito pequena numa cidade onde quase todos os residentes são judeus. Estamos felizes por estarmos aqui e fazermos parte de uma comunidade maior. Isso nos faz sentir que somos uma parte importante da igreja. Nossa comunidade se reúne todos os sábados à noite e a missa de sábado é sempre celebrada em hebraico. A missa de domingo de manhã, no entanto, é celebrada em inglês. À tarde foram organizadas diversas atividades, incluindo uma visita ao Salão Pentecostal no coração do Instituto Notre Dame, uma visita a uma loja de cerâmica na Cidade Velha, uma parada para oração na Basílica do Santo Sepulcro e, finalmente, o Christian Information Center, onde os participantes visitaram a exposição A Experiência da Ressurreição. יש הרבה אתגרים, יש מוסלמים, יש יהודים, יש נוצרים. Muitos são os desafios entre muçulmanos, judeus e cristãos. Mas hoje, neste mundo onde tudo está conectado e onde todos se conhecem e vivem juntos, tornou-se possível conviver e aceitar uns aos outros. אז אפשר לחיות אחד לצד זה ומקבלים אחד את השני.
abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.